Se nas estradas, ferrovias, portos e aeroportos tem notícia, você vê primeiro no BNews. Informação rápida e confiável. Comentários, análises. O que transforma o Brasil e o mundo está no BNews, o mais completo portal de notícias especializado em infraestrutura. Acesse e saiba tudo o que move o mercado. BNews. Começa o dia, já tem notícias, com novidades e inovação. Jornal da Orla de cara nova, mais jornalismo, mesma tradição. Agora de segunda a sexta em versão digital. Fim de semana nas bancas e na sua mão. E continua grátis a melhor informação das 9 cidades da nossa região. Todo dia escrevendo a história, todo dia tem Jornal da Orla. A partir de agora, você acompanha a Conexão Metrópole, edição desta quinta-feira, 3 de abril de 2025. É o dia D, né? É o dia do terremoto, pós-anúncio, na tarde de ontem, do tarifaço imposto a 185 países do mundo. A fúria tarifária do Trump é tão grande que ele pôs tarifa até sobre 2 ilhas que só tem pinguim morando, né? O pinguim vai querer gelo, né? Gelo americano, né? Até uma das ilhas chama McDonald's. Ele falou, não, tarifa também, porque é tarifa tudo, que pinguim, não gosta de pinguim. Não gosta de pinguim. Os pinguins, não se sabe ainda qual a reação dos pinguins ao tarifaço do Trump, né, sobre essas 2 ilhas. Mas a União Europeia se uniu e falou que vai haver retaliação se não houver uma renegociação. O Congresso brasileiro aprovou uma lei, o Senado brasileiro aprovou uma lei que autoriza o Brasil a promover retaliações, não especificamente contra os Estados Unidos, mas contra qualquer país. A China exigiu imediato fim da guerra comercial e falou que vai ter retaliação. Já houve, então tem vários aspectos para a gente abordar sobre essa questão, principalmente porque a principal atividade na nossa região do litoral é a atividade portuária, e o comércio internacional vai ser duramente atingido, já se sabe pelas reações das bolsas de valores pelo mundo, vai ser duramente atingido por essas medidas do Trump. Não se sabe ainda se vai haver países beneficiados e países prejudicados. Sempre que tem prejuízo para alguém, tem benefício para outro. E o benefício não vai ser somente para os Estados Unidos. Abre-se uma janela de oportunidades. E um dos movimentos que a gente observa, Pavão, é a união, a reunião, a conversação entre países ensaiando quebras de barreiras comerciais surpreendentes, como China, Japão e Coreia do Sul. Exato. União Europeia e Brasil. A União Europeia se fortalece, ela tem um motor industrial que é a Alemanha, ela pode reagir à altura, tanto na questão dos armamentos, como na questão das tarifas, e a gente não sabe o que vai acontecer exatamente com os Estados Unidos em função disso. Agora, a nossa primeira preocupação é comércio internacional, Porto de Santos, não é? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos e a todas que nos assistem. Paulo, ainda está muito nebuloso o que o Trump e o governo americano estão fazendo, porque ontem ele assinou as ordens executivas, mas estava se aguardando a publicação dos textos para saber exatamente o que o Trump fez. Aquela tabela que ele mostrou ontem no seu pronunciamento, eu passei o final da noite e o início da manhã de hoje ouvindo economistas, pessoas que são muito mais
atentas aos detalhes, e estava todo mundo falando, ninguém sabe direito o que está acontecendo com esse tarifaço. A primeira conclusão que os analistas chegaram é: Trump não tem amigos. Ele taxou absolutamente todo mundo. Até o Pinguim, né? Até Pinguim, até o Milei, Hungria, todo mundo foi tarifado. Então, assim, não há amigos de Donald Trump ou do seu governo. Ele sobretaxou todo mundo, uns mais, uns menos. Alguns países, a situação chegou ao absurdo. Por exemplo, tem países sobretaxados em 64%. Tem países que a situação foi esdrúxula. Países que aplicam, por exemplo, a França aplica uma série de taxas nos seus produtos para proteção da sua indústria. Então, você para comprar vinhos, espumantes, queijos, carnes da França, você já paga uma sobretaxa, porque a França ela tem um protecionismo à produção interna. Ok, mas isso você tem uma indústria do queijo, uma indústria do vinho, outras indústrias automobilísticas que já estão estruturadas para esse tipo de tarifa. Então é aquela situação. Se não vender para fora, vende-se para dentro porque tem mercado. Ok? O que o Trump fez foi inverter essa polaridade. Ele não tem uma indústria reabastecida, reconstruída, a indústria está sucateada, não há mão de obra qualificada, mas ele está fechando as fronteiras para que os americanos comprem produtos americanos e que, se alguém quiser produto estrangeiro, vai pagar mais. Então, o que ele quer forçar? O consumo interno. Primeira pergunta, parece coisa feita. Ele não combinou com os russos, né, com aquela brincadeira. Porque ele não combinou com o povo americano, tipo, consumam bens americanos. E se você for analisar praticamente tudo que tem nos Estados Unidos, quase nada é fabricado lá. Começa, por exemplo, a latinha de cerveja, que é um patrimônio nacional americano. É de alumínio. Qual é a produção de alumínio americano? Baixíssima. Quem é que vende? China, Brasil. Você tem o aço. Ele quer reabastecer a indústria interna. Com o quê? Qual é a indústria que ele está querendo? E ontem ele estava falando, eu tenho um amigo que vai abrir uma indústria aqui. Eu tenho outro amigo que vai. Qual é o amigo? Qual é a indústria? Qual é o setor? Ele não fala. O que causou ontem um boom do ponto de vista de contratos futuros? Quem vai querer comprar ou vender para os Estados Unidos daqui para frente? E aí a gente começa a responder a questão da exportação brasileira. Um empresário brasileiro que for fazer um contrato com os Estados Unidos, qual é o preço que ele vai pagar? Hoje tem uma sobretaxa, ele vai colocar essa sobretaxa no preço final, e se essa sobretaxa cair, ele vai continuar mantendo para perder o cliente? Então, a insegurança jurídica feita pelo governo Trump é gigantesca e ainda não se sabe até onde isso vai, porque está todo mundo falando, não, se eu puder vender para outro, eu vendo, porque aquele outro eu sei que é certo. E aí é uma grande porta que se abre ao Brasil, por incrível que pareça. Porque como nós somos exportadores, principalmente, de grãos, carnes e produtos para manufatura ou produtos básicos, todo mundo quer o produto brasileiro. O mundo todo quer. E aí que vem a situação. Hoje, muitos produtores têm os contratos com os Estados Unidos. Mas já a China está de olho, como você falou, Japão está de olho, Vietnã, semana passada o presidente Lula estava no Vietnã, o Vietnã foi um dos países mais taxados pelo governo Trump. Há uma porta se abrindo ao Brasil. Eu não preciso vender para os Estados Unidos, vamos vender para o Vietnã. E aí você tem uma situação que envolve a China diretamente. Por que a China hoje é o país... dizem, é comunista. Não, é o país mais capitalista que existe do planeta. É a maior empresa do planeta, é o governo chinês. E a China, a duras penas, conseguiu ser... ela é considerada por muitos países como uma economia de mercado, ou seja, pode vender, pode comprar, porque está dentro das regras.
Bom, e se a China compra os produtos que iriam para os Estados Unidos? E se a China compra a produção de laranja brasileira, por exemplo? Os Estados Unidos compram tudo. E se a China comprar o aço e o alumínio brasileiro? De quem que os Estados Unidos vão comprar? Então, assim, o jogo que o Donald Trump está fazendo é um jogo muito perigoso. O jogo dele é visivelmente forçar o empresário dos Estados Unidos, que nas últimas décadas construiu plantas industriais fora dos Estados Unidos, sim, em busca do quê? Em busca de mão de obra mais barata e de vantagem logística, proximidade dos insumos da fabricação. Então, ele quer que esse pessoal volte para os Estados Unidos, que a Nike, vamos dar um exemplo, sim, que a Nike não produza tênis e camisetas na China, ou no Vietnã, ou em algum outro país do mundo. Ele quer isso. Só que isso não é uma decisão sobre a qual ele tem alcance. Exato. Ele sobretaxa e, nesse momento, o empresário, do big empresário, das grandes multinacionais, sim, faz contas. O que é mais vantajoso para mim? Voltar para os Estados Unidos, fazer minha produção aqui, ou continuar lá e o meu produto fabricado lá paga essa sobretaxa aqui? Na China, com 54%, vai ser difícil que continue vantajoso, mas pode ser que ainda assim continue, sim, vantajoso. Claro. Mas aí ele faz a conta. Mas aí imagina, é vantajoso para ele produzir nos Estados Unidos. Isso não é efeito imediato. Tem construção, exato, das unidades industriais, tem um período em, exato, que o consumidor dos Estados Unidos vai pagar tudo mais caro, vai desaprovar o Trump, que ontem o Lula tem uma aprovação muito baixa, 41%, né? Mas também essas pesquisas de 2.000 entrevistados no Brasil é uma coisa meio esquisita. Mas a gente sente mesmo que tem. E o Trump, a pesquisa divulgada ontem, Reuters, Ipsos, 43%. É quase a mesma aprovação que o Lula. Sim. Só que o Lula está com desgaste de 2 anos e meio, quase de... Sim. E o Trump tem 2 meses de mandato. Paulo, mas veja, a Nike, que a gente tomou como exemplo, ela volta a produzir nos Estados Unidos. O custo dela, evidentemente, vai ficar mais caro. Claro. Porque ela não pôs a planta industrial dela fora dos Estados Unidos à toa. Claro. Ela pôs para se manter competitiva no mercado mundial. Tá, ela volta a produzir nos Estados Unidos mais caro, fica menos competitiva no mercado mundial e vai sofrer retaliações, boicotes, que o Trump ontem falou, não admito retaliação. Exato. Vocês devem se sentar e absorver o que foi feito. Mas todos os atingidos falaram em retaliação, até o Brasil, que é pouco, sim, atingido. Então a Nike, mesmo que ela volte, ela pode voltar a conquistar o mercado consumidor dos Estados Unidos, que é o maior do mundo, mas perder uma boa fatia dela, ou tudo, no mercado mundial, em função de retaliações. E outra coisa, Paulo, daqui a 3 anos e meio... falta de competitividade. E daqui a 3 anos daqui a 3 anos e meio tem eleições. E aí, como é que fica? Muda tudo? E se muda tudo? O empresário que desfez todo... E outra coisa, Paulo, como você falou, o mercado americano é o maior do mundo. Mas ele não é o único. E não é o que tem mais dinheiro. Em relação ao Brasil, e aí a gente pensando no Porto de Santos... As exportações brasileiras para os Estados Unidos representam 12% do total. É muito menos, sim, do que já foi no passado, exato, antes daquele movimento brasileiro em direção à China, inclusive com viagem do presidente, exato, Lula, viagens para a China. Paulo, as exportações, principalmente aqui do Porto de Santos, para os Estados Unidos, são basicamente laranja, aço e alumínio. E soja, né? Um pouco de soja. Milho, um pouquinho, depende de safra, mas, né? É assim, toda a produção... Por que suco de laranja esse ano ficou caro aqui no Brasil? Porque houve uma praga nos Estados Unidos e eles compraram tudo. Agora, o suco de laranja brasileiro, qualquer país vai comprar. A soja brasileira, qualquer país vai comprar. Aí eu te pergunto, você é empresário, você está com um contrato com o americano, mas aí vem um indiano e fala, eu quero 15 anos, fazer contrato de fornecimento de 15 anos da tua laranja. Você vai ficar pensando
O que pode acontecer nos Estados Unidos? Você vai fechar um contrato de 15 anos. Fecha imediatamente. Que é o que vai começar a acontecer. Por isso que analistas já estão dizendo que a ideia brasileira de, antes de fazer qualquer tipo de retaliação, criar uma lei que possibilita fazer isso, foi muito mais inteligente do que qualquer outro país. Pelo menos eu não tenho conhecimento que algum país tenha feito isso. O Brasil foi muito inteligente, o Congresso, o Poder Executivo, eles se uniram e foram muito inteligentes. Eles hoje têm um mecanismo de contrapartida. Ainda não sancionado, né? Aprovado no Senado. Foi aprovado, mas isso está sendo feito na velocidade que deve ser, porque é o seguinte, o Trump jogou tudo ontem no ventilador. Não se sabe ainda, muitos ainda não leram os decretos, muitos ainda não sabem. Então há uma dúvida. São 10% ou são 25 mais 10? Ninguém sabe direito. Quais são os produtos exatamente, as alíquotas? Aquela tabela foi a tabela que o Trump mostrou. Aquela tabela é verdadeira? Ela está arredondada? Porque para o Trump virar e falar que aquela tabela... Ah, eu peguei a tabela errada, o que você acha que falta para ele? Nada. Ele pode muito bem pegar aquela tabela e falar... Ah, peguei a tabela errada no meu escritório. E aí, como é que fica o empresário? No meu gabinete. Não, porque ele administra os Estados Unidos como se fosse uma empresa dele. Ele acha que ele pode demitir, contratar as pessoas, e é como ele está fazendo. E está tomando invertidas. Então, assim, para o comércio exterior, o Trump está sendo um pânico. O Trump está sendo horrível, ele não está ajudando ninguém. Ele deu uma chacoalhada no mercado internacional. Sim. Com a evidente intenção de reposicionamento dos Estados Unidos. Unidos. Então, Paulo, só que se a gente pegar o contexto, vamos pegar do século XIX para cá. Quem é que mandava no século XVIII, XIX, início do século XX no mundo? Inglaterra. A Inglaterra aqui no Brasil, durante o Brasil Império, o que era? Ah, só pode comercializar com A, B ou C. O D você não pode, aquele você não pode. Até Dom João VI abriu os portos, as nações amigas, etc. e tal. Depois do declínio do Império Britânico, você tem um hiato que você tem Itália, você tem Alemanha crescendo, Primeira Guerra Mundial, deu Segunda Guerra Mundial. Quem passa a ser o padrinho do mundo? Os Estados Unidos. Eles passaram a ser os guardiões da democracia, etc. e tal. De 45 para cá, nós acostumamos a ter os Estados Unidos como mediador de tudo. Então, olha, está tendo uma ditadura ali, vamos invadir, vamos devolver. Sempre foi assim. O que o Trump fez? Ele falou, não quero mais brincar de ser padrinho, não quero mais brincar de ser o protetor, eu vou só jogar aqui dentro do meu terreno aqui. Beleza, ele tem esse direito. Só que os Estados Unidos não estão estruturados para isso. E é mais ou menos, Paulo, o que aqui no Brasil aconteceu na década de 90 com o Itamar Franco. O Itamar Franco, quando assumiu a presidência, o que ele fez? Chamou a Volkswagen e falou, vamos refabricar, voltar outra vez a linha de montagem do Fusca. Você viu o que aconteceu? O carro saiu a 100 mil reais. O Beetle era 99 mil. Carro popular não, flopou, deu errado, tudo deu errado. Que é o que o Trump está fazendo. Ele quer que as pessoas consumam produto americano. Quando as pessoas descobrem que o produto que elas consomem nunca foi americano, o Trump tem um grande problema. Por quê? Porque ele está inflacionando os preços. O preço hoje nos Estados Unidos está grande. Os imigrantes saíram da linha de frente, estão escondidos com medo de deportação. E o americano? Você já viu quantos americanos aceitam passar pano no chão? Vocês já viram quantos americanos colocam ladrilho? Não tem mão de obra. Então o Trump, ele está dando um estado crítico que ele fala, não, vão ter que contratar. Só que aí o empresário fala, eu não vendo mais para cá. Não, e o problema é que também não tinha esse desemprego. Sim, e agora tem. Os índices de desemprego nos Estados Unidos eram baixos. Agora está tudo porque os caras... eu tenho conhecidos e contatos nos Estados Unidos, donos de lanchonetes, restaurantes, lojinhas, estão trabalhando sozinho, porque ninguém quer trabalhar. E o pior, tem muito dono de loja, inclusive brasileiro, que está lá 20, 30 anos com medo de ser deportado. Então as pessoas estão consumindo menos, ninguém está... por exemplo, consultas médicas. Tem policiais de imigração que estão indo na consulta médica.
pegar o imigrante já prende já para. Então você tem situações que não estavam no cotidiano americano. Os americanos estão assustados. E quando você está assustado, você não sai para comprar, você não sai para consumir, você muito menos viaja para fora. Então você está travando indústria do turismo, indústria têxtil, indústria alimentícia. Você está travando uma série de indústrias com a certeza que o Trump dá que tudo vai voltar ao normal. Só que aí o empresário fala, a minha empresa está em Taiwan. Eu vou trazer para os Estados Unidos, daqui a 3 anos tem eleição, vem um presidente e outro que revoga tudo, eu vou ficar com o meu produto inviável no mercado mundial. Então é um jogo perigosíssimo, que uma das conclusões que a gente já pode chegar, a nova ordem mundial começou essa semana. O que ela vai dar de frutos a gente não sabe, mas o que a gente sabe é que, por exemplo, países como o Brasil, se continuarem tendo inteligência, como estão tendo até agora, você vê que não tem nenhum empresário que saiu em defesa. O único que foi em defesa de Donald Trump, por incrível que pareça, o ex-presidente Bolsonaro, revelando mais uma vez que ele não entende nada de economia. A gente vai conversar sobre essa reação do Bolsonaro. As exportações do Porto de Santos podem ser afetadas? Podem. 12% das exportações brasileiras são para os Estados Unidos. Mas é muito provável, como disse o Pavão, que esses produtos que vão perder mercado nos Estados Unidos encontrem mercado em outras partes do mundo e mantenham as suas exportações pelo Porto de Santos. Então, em princípio, o Porto de Santos não deve ser afetado. A Bolsa Brasileira subiu ontem, depois do anúncio, porque a expectativa era de uma tarifação maior sobre os produtos brasileiros, e o dólar caiu um pouquinho aqui no Brasil. Então, mas ainda existe essa insegurança, é 10%, é 10% mais 25%, que em porcentagem 10 mais 25 não é 35%. Exato. Mas pode ser também. Pode, né? Ser, mas pode ser. Se somar linearmente, pode ser. Depois do intervalo, a gente vai comentar politicamente isso, porque a reação do Bolsonaro foi muito curiosa. Ele disse assim, é reciprocidade, e tem que ser mesmo, porque o governo brasileiro tem essas taxas de país socialista em cima das importações. Ele esqueceu que no período dele de 4 anos, as taxas eram exatamente iguais. A única novidade aí é a taxa de importação das blusinhas, a produtos abaixo de $50, que foi introduzida no governo Lula. O bolsonarismo ontem, eu vi uma expressão engraçada, ficou desencapado ontem, depois dessa declaração do Bolsonaro. A gente analisa depois do intervalo. Começa o dia, já tem notícias, com novidades e inovação. Jornal da Orla de cara nova, mais jornalismo, mesma tradição. Agora de segunda a sexta em versão digital. Fim de semana nas bancas e na sua mão. E continua grátis a melhor informação das novas cidades da nossa região. Todo dia escrevendo a história, todo dia tem Jornal da Orla. Se nas estradas, ferrovias, portos e aeroportos tem notícia, você vê primeiro no BNews. Informação rápida e confiável. Comentários, análises. O que transforma o Brasil e o mundo está no BNews, o mais completo portal de notícias especializado em infraestrutura. Acesse e saiba tudo o que move o mercado. BNews. Começa o dia, já tem notícias, com novidades e inovação. Jornal da Orla de cara nova, mais jornalismo, mesma tradição. Agora de segunda a sexta em versão digital. Fim de
semana nas bancas e na sua mão. E continua grátis a melhor informação das 9 cidades da nossa região. Todo dia escrevendo a história, todo dia tem Jornal da Orla. Se nas estradas, ferrovias, portos e aeroportos tem notícia, você vê primeiro no BNews. Informação rápida e confiável. Comentários, análises. O que transforma o Brasil e o mundo está no BNews, o mais completo portal de notícias especializado em infraestrutura. Acesse e saiba tudo o que move o mercado. BNews. Voltando com o Conexão Metrópole, no primeiro bloco a gente falou sobre as consequências para o mundo todo, as reações no mundo todo ao terremoto imposto na economia mundial ontem pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Josi, a gente falou que ele taxou até pinguim, né? Até 2 ilhas que não tem habitante nenhum, só pinguim, ele taxou também. Falou, não, é da Austrália, então taxa também. A ilha McDonald, né? E nós chegamos à conclusão que para o Porto de Santos, que é a atividade importante aqui na região do litoral, talvez a mais importante, né, atividade portuária, o efeito deve ser muito pequeno. Primeiro porque as exportações para os Estados Unidos representam apenas 12% das exportações brasileiras, e segundo porque esses produtos que seriam destinados aos Estados Unidos, certamente eles vão ganhar mercado em outros lugares do mundo, não é? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde. Sem dúvida. E outra, né, Paulo? Eu já falei isso uma vez para você no programa passado. Para mim, Trump está fazendo um grande jogo de truco com todas as nações do mundo, né? Vou taxar você, e aí tá todo mundo reagindo. Vou taxar você e fica quieto. E fica quieto, tipo você isso. deve sentar e absorver a minha taxa. Exatamente, só que o mundo não está reagindo assim, muito pelo contrário, está fazendo, ok, você quer me taxar, então vou te taxar de volta. E no caso do Brasil, eu acho que a gente não vai sentir tanto esse impacto, porque é o segundo maior parceiro comercial, porém, como você mesmo desenhou, são só 12%. Né? A China ocupa maior espaço e tem outros países... Na verdade, a gente compra dos Estados Unidos um pouquinho a mais do que a gente vende. Né? O ano passado, o déficit comercial com os Estados Unidos foi de 400 milhões de dólares, Isso. O 1%, né, do total de eu não tenho 40 bilhões faz de um mês que eu não estou acompanhando movimentação. muito esses números. Mas é basicamente isso que está acontecendo. E tem outros países que estão tomando... Estão aumentando a parceria comercial com o Brasil, né, em termos de tanto de importações de produtos brasileiros, haja vista aí Emirados Árabes, né, os países árabes, os próprios países da América Latina, parte da Europa, estão comprando do Brasil. Então, não é um movimento ali que a gente não vai... Pelo meu ponto de vista, a gente não vai sentir tanto. É que tem povo que ainda tem aquela coisa, porque os Estados Unidos... Só que os Estados Unidos não é tanto assim, né? No meu ponto de vista, é a principal economia do planeta, sim, mas não é a economia do planeta todo. Exatamente. E ainda nessa década é muito provável que seja ultrapassado como maior economia do planeta pela China, não é? Facilmente. Pela China, a Coreia também está se despontando em vários, principalmente na parte de tecnologia, que é o carro-chefe, um grande carro-chefe, né? E o que você sentiu aqui entre os empresários daqui? Qual o que você leu, o que você conversou, o que você sentiu? É que é aquela coisa, né? O empresário ainda tem essa visão mais política do que econômica, né? Então eles estão um pouco temerosos ainda, que acham que vai ter, mas quem realmente, por exemplo, o Carvalhais do café, ele não tem essa visão, muito pelo contrário, ele acha o Eduardo Carvalhais. Carvalhais. Isso, o Eduardo Carvalhais, corretor de café, ele não tem essa Porque essa um dos visão. principais produtos de exportação brasileira para os Estados Unidos, o Pavão citou o suco de laranja, mas Sim. o café é um dos principais, né? O café é um dos principais, inclusive o café está crescendo não só nos Estados Unidos, como também na Ásia.
Porque o café brasileiro está sendo... O Vietnã teve quebra de safra, Sim, né? o Vietnã teve quebra de safra, a Colômbia também teve problema na safra dela, e nessa o Brasil está suprindo e o pessoal está conhecendo o café brasileiro. E, opa, esse produto é bom, vamos começar a consumir mais. E começou a ser moda na China ter os cafés. Então, você vê muita gente indo para a China e tendo as modas dos cafés. Como há na Europa, nos Estados Unidos, cafés que o pessoal vai para o café para tomar um café, comer alguma coisinha e trabalhar, usar como local de trabalho também. Então, na China está acontecendo muito isso. Então, acaba que o produto sendo... Agora, Pavão, se você fosse um consumidor dos Estados Unidos, começa a faltar café lá por causa dessa tarifação, qual seria a sua reação? Então, Paulo, respondendo você, pegando um gancho no que a Josi falou, a maior economia ainda é o país chamado Estados Unidos, porém, eles são consumidores, eles não são mais produtores. Exato. Então, eles produzem as ideias, né? Exato, Paulo. Eles têm o dinheiro para comprar. Então, por exemplo, por que... É bom a gente lembrar que a lei aprovada ontem no Brasil, ela pode dar direito do país quebrar o pagamento de royalties. Exato. Pela propriedade intelectual. Por exemplo, Paulo, vamos lá. Vamos para o paraíso dos brasileiros, Flórida. Então você vai para a Disney. Tudo é made in Taiwan. Tudo. Eu mesmo estive lá. Você também é made in Taiwan? Não, eu estive há mais de 30 anos lá na Disney e eu rodei para comprar uma máquina fotográfica e comprei uma máquina fotográfica na época que ainda não era digital, era de filme ainda. De onde que era a máquina? Brasileira. Kodak Brasil. Então, a prática americana é consumir. O produto não necessariamente é feito nos Estados Unidos. Praticamente nada é feito nos Estados Unidos. É isso que o Trump quer reverter, né? Só que isso não se reverte em 1, 2, 3, 4 anos. Isso se reverte em 8 anos, porque você precisa criar o ambiente para a pessoa investir. O empresário, por exemplo, o empresário do café, o empresário da laranja, o empresário do frango, o empresário da carne, da soja, do milho, eles querem vender. Se ele vende para os Estados Unidos, ok. E se ele vender para a China, ok. O nosso produto, ele é cobiçado pelo mundo todo. Por exemplo, a nossa indústria de frango está se moldando há 20 anos para vender para os países árabes. Então o Brasil está num processo há 20 anos trabalhando para começar a vender agora. Não só frango, como também carne bovina. Exato. Que hoje eles e têm aí você tem dois mercados que são assim riquíssimos e estão olhando para o Brasil. O primeiro é o Japão. O Japão compra muito dos Estados Unidos. Foi taxado com uma das maiores taxas. Os empresários japoneses hoje, a imprensa japonesa está falando, o que aconteceu? Quer dizer, deixou de ser melhor amigo para ser o pior inimigo? Como é que é? Aí você começa a ver que sentaram para negociar tratados comerciais China, Coreia do Sul e Japão. Eles são inimigos milenares. Nós não estamos falando de uma briguinha de presidente. Nós estamos falando de coisas de culturais. Mais de 1000 anos. De milênios. E eles estão sentando, por que eles estão sentando? Porque ninguém vai ficar pedindo desculpas para Donald Trump ou para os americanos. Eu tenho uns amigos que moram no Canadá, o pessoal está batendo no peito e falando assim, eu não compro mais nada dos Estados Unidos. Inclusive, eu também tenho amigos no Canadá que eles me relatam que produtos americanos estão, bem dizer, boicotados. Sumindo das Ao contrário, produtos americanos está sobrando, eles não estão comprando nada. Nem boicote mesmo. É boicote mesmo. E consciente. E você tem uma situação no Canadá, muita coisa, mas muita coisa. Muitos produtos já manufaturados são canadenses vendidos nos Estados Unidos. Por quê? Porque as empresas americanas, como todos os empresários, falaram, onde que eu tenho taxas melhores para colocar minha empresa? Não, inclusive o Canadá para os Estados Unidos, como o México também, que é um parceiro tradicional, tem uma vantagem logística muito grande. Sim. A empresa produtora de automóveis dos Estados Unidos põe a planta no México, a vantagem no preço da mão de obra é muito grande e logística é praticamente a mesma coisa. Exato. E outra, dentro dos Estados Unidos, enquanto o Pavão estava falando, eu me recordei,
não existe o subsídio na parte agrícola, no grande cinturão agrícola que tem lá no Arizona, no Texas, em Nevada também, não existe subsídio governamental aos produtores, aos agricultores. E, além disso, eles pagam uma taxa muito alta, porque lá o imposto é altíssimo. Né? Não existe isso. Então, acaba fica mais barato para o americano comprar de fora do que comprar de dentro. Por isso que o Trump está querendo colocar essas taxas meio que, entre aspas, para equalizar. Só que ele está dando um tiro no pé. E outra coisa, Paulo, uma indústria que eu acho que já deve... O que é mais do que trilhão? Nem sei mais o que é acima de trilhão. A indústria do turismo americano está em xeque. Porque não ficou esclarecido. Você vai fazer turismo nos Estados Unidos, você vai pagar sobretaxa? Essas dúvidas o Trump ele está plantando, como ontem também. Ontem foi anunciado que o secretário extraordinário para tudo, Elon Musk, vai ficar mais algumas semanas e sai. As ações da Tesla subiram imediatamente. E se ele fica? Como é que vai? O próprio Elon Musk não produz carro nos Estados Unidos. Ele vai produzir nos Estados Unidos, ele produz na China. Na China. Entendeu? Então existem várias situações que o presidente Trump ele veio atropelando aquela... desculpa, gente. Alguns analistas diziam ontem que o Trump, na área econômica, está cercado de terraplanistas na economia. E também diziam que as contas que ele apresenta são contas de dono de padaria. Sim. Não são contas profundamente estudadas. Não, né? E outra, não à toa, a popularidade dele caiu absurdamente lá, entre os próprios americanos. A questão, a gente estava falando de Canadá agora há pouco, assim como existe uma questão cultural entre os países asiáticos, existe uma questão cultural também entre Canadá e Estados Unidos, mais ou menos no mesmo naipe de gaúchos com argentinos, gaúchos catarinenses com argentinos, existe uma rinha. E existe uma rinha também cultural entre canadense com americano. Com todo esse negócio acontecendo, com Trump, né, jogando truco, como eu falei, né, o canadense, esse espírito inflou. Sim. Né? As empresas dos Estados Unidos, imediatamente elas sentem um baque muito grande com o boicote do Canadá. Os Estados Unidos tem 320, 330 milhões de habitantes. O Canadá tem 40 milhões. É 12,5% da população dos Estados Unidos. O baque, porque o produto dos Estados Unidos entrava livremente no Canadá. Sim, né? Paulo, só que você tem uma massa de... Por exemplo, todas as guerras que os Estados Unidos participaram nos últimos 50 anos produziram milhares, centenas de milhares de veteranos de guerra. Aliás, a única indústria que é a bélica. Então você tem milhares de aposentados que ganham o seu soldo e que esse soldo não está aumentando, mas o preço está aumentando. Sim. Então, o impacto que o governo Trump está fazendo é aquela tal história. Se der certo o que ele está fazendo, ele vai ser endeusado. Mas acontece que depende de uma série de fatores que não são controlados pelo governo americano. E esta semana, com a derrota lá no Wisconsin, da eleição para a Suprema Corte, já foi um recado muito grande para o Trump. O Trump, ele veio com aquela política do início do ano, ele não fez nem 100 dias de governo, atropelando com um monte de medidas, porque ele mesmo falava, eu estou soltando tudo ao mesmo tempo para que ninguém tenha noção direito do que está acontecendo. Ele está fazendo uma patetice. Ele está fazendo uma patetice porque, no final das contas, eu acredito que empresários brasileiros, governo brasileiro, produtos brasileiros, nós vamos estar dando risada. China vai dar risada, vai um monte de dar risada. Por quê? Porque quem está olhando, que está vendo, que está ficando sem produtos, são os americanos. Nós, vamos sobretaxar produtos que a gente compra nos Estados Unidos. O que a gente compra de tão importante dos Estados Unidos? Podemos comprar de outros. Agora, quando você tem uma praga, como teve a do frango esse ano nos Estados Unidos, 250 milhões de aves foram abatidas. Parou-se a produção de ovos nos Estados Unidos porque a gripe aviária atacou.
o Brasil vê... Por que o ovo ficou caro no Brasil? O exportador brasileiro pegou tudo e falou, em vez de vender aqui a R$1 o ovo, vou vender para o americano a 5. E vendeu. Tá. Tanto que o americano está pagando $1 cada ovo. E o sobretaxa? Vai ficar ainda factível para o empresário? Ou o chinês vai falar, daqui que eu compro. E o japonês, daqui que eu compro. E o vietnamita? Porque a gente ainda fica falando de Vietnã como aquele de guerra, de Rambo. Muito pelo contrário. Mudou tudo. O Vietnã hoje, ele está com dinheiro no bolso para gastar. Então, mas o Adalto Corrêa de Souza Júnior, que é o diretor executivo da Associação Comercial de Santos, ele tocou hoje no rádio num ponto que eu não vi ninguém tocar. Ele falou, essa justificativa, Josi, da reciprocidade, ela pode desembocar na desumanidade. Como é que você vai, a principal economia do planeta, uma economia rica, a adotar reciprocidade com uma economia muito fragilizada? Ele citou exatamente o Vietnã, que precisa, nesse momento, proteger a sua indústria para a recuperação. Então, é muito lógico que o Vietnã coloque 20% de taxa nas exportações para proteger a indústria dele, que está se recuperando de uma guerra aqui de 50 anos, né? De 50 anos na década de 70, né? Terminou essa guerra. Aí a economia mais rica do mundo coloca reciprocidade com essa economia fragilizada que precisa se recuperar. Então, não tem nada de reciprocidade aí, tem desumanidade, não é? Os Estados Unidos já está sendo desumano desde o começo. Você já viu os casos dos imigrantes que eles estão pegando? Um alemão que residia nos Estados Unidos foi para o México lá tirar umas férias em Cancún. Na hora que ele volta para os Estados Unidos, ele é pego na alfândega, fica preso 15 dias. Ele tendo como provar que habita nos Estados Unidos, que tem o green card, que tal. Os caras não quiseram saber, despacharam ele para a Alemanha. Teve o caso também de uma canadense que também ficou 40 dias presa e ela estava indo para os Estados Unidos trabalhar numa filial americana de uma empresa canadense. Aconteceu a mesma coisa. Então, cadê a humanidade aí? Se é humanidade por humanidade, o comportamento dos Estados Unidos também não está sendo nada humano. E se você... Sabe quem está surfando nessa onda? É a China. Claro. Porque a China, vem cá que eu compro, ela está fazendo isso com todo mundo, inclusive com os países africanos. Agora, se o Trump for na ilha Heard ou na ilha McDonald, será que os pinguins vão bicar ele também? Com certeza, Paulo. Porque o Trump... Não seria surpresa. Taxa o pinguim também. Paulo, o Trump, uma coisa que a gente precisa não esquecer nunca, é que absolutamente nada do que ele está fazendo, ele não falou que ia fazer. E tem muito apoio, ele é legítimo. E tem isso que você falou, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. Ele pode se dar bem. Ele pode se dar bem. De repente as empresas voltam para os Estados Unidos. Se ele conseguir fazer o que ele está pregando, é difícil, quase impossível? É. Mas não é impossível. Há uma possibilidade de dar certo. Se ele fizer com que a indústria americana volte a produzir, se ele fizer com que o povo americano volte a querer consumir produtos americanos, os Estados Unidos vão ser o centro do mundo outra vez. Acontece que isso, e isso é um fato que ele não controla, é que isso demanda tempo. Isso não é da noite para o dia. O que ele está fazendo é da noite para o dia. E da noite para o dia, o que os outros vão fazer? O mundo todo está fazendo. O mundo todo está falando assim, é a Joseli a Josi que vai me comprar? Não, é o Paulo. Então, dá licença, até mais. Eu quero comprar só de você. E aí depois, ela vai comprar de quem? Agora, e politicamente, Pavão, ontem... Mas eu vou vender para quem, né? Ontem houve um aspecto interessante aqui no Brasil, que foi a reação do bolsonarista, porque o Trump é visto como um modelo, né, da ascensão da direita mundial, e a taxação do Brasil do Lula foi exatamente igual à taxação da Argentina do Milei, o que é bastante lógico, porque o tipo de negócio que os Estados Unidos têm com o Brasil
é muito parecido com com o tipo de negócio que tem com a Argentina. Sim. Politicamente ficou estranho, e aí o Bolsonaro parece ter entrado em parafuso, porque ele disse assim, isso aí é uma reciprocidade que tem que ter mesmo, porque o Brasil tem taxas socialistas de proteção da indústria. Só que as taxas que o Brasil tem são exatamente iguais no governo Lula às que tinha no governo Bolsonaro. Paulo, só das blusinhas que mudou. O ex-presidente Bolsonaro, eu nunca escondi minha antipatia por ele, então aqui eu não estou fazendo nenhuma revelação. O ex-presidente Bolsonaro só revela sua ignorância. Porque, por exemplo, ontem, quando estavam todos os congressistas unidos, Senado, Câmara, todo mundo esperando para aprovar a lei, que era não sei o quê, os 99 do PL estavam em obstrução de tudo, até que seja aprovada a anistia. Para esse grupo pautada, né? Esse grupo de deputados só importa a anistia. É isso que o Brasil quer, é isso que o empresário do Porto quer, é isso que o exportador, o importador, o negociador quer, é isso. Aí depois, quando viram que estava ficando ridículo, eles saíram pela tangente, fizeram acordo de liderança para não ter votação, que era para não queimar o dedo. Eles, assim, é tão burra a política, porque uma coisa é você pensar de um jeito ou de outro, mas o objetivo é único. Quando você tem um grupo, um bloco político representativo, que só pensa em anistia de quem nem foi condenado ainda, o que é patético, então eles não estão pensando no Brasil, eles estão pensando no próprio umbigo. E para piorar, Paulo, ontem a esposa do deputado, ainda deputado Eduardo Bolsonaro, sabe aqueles cartazes, venha conhecer meus vizinhos, eu, meu marido e meus filhos? Estava dando festa para vizinho conhecer, quer dizer... Distribuindo bolinho na vizinhança. Está querendo pedir asilo político, abandonou o Congresso Nacional, abandonou quase 800 mil eleitores. Fugiu para os Estados Unidos e agora está dando festa para vizinho para apresentar. Como se fosse assim, família se mudou, estamos aqui com um novo emprego. Então, assim, é um multiverso da loucura. Não é uma questão ideológica. Isso é loucura. O cara fugiu daqui por quê? E por que se pede anistia se as pessoas são inocentes? Eu nunca vi ninguém pedir anistia, porque se eu sou um preso político, eu vou falar o seguinte, eu sou um preso injusto, eu sou inocente. Eu vou brigar pela minha inocência. Não, eu vou brigar pela minha anistia antes de eu ser condenado. É isso. Então, assim, a população brasileira continua embarcando nessa canoa furada. E aí ontem, a senadora Tereza Cristina, que foi ministra da Agricultura do governo Bolsonaro, extremamente lúcida. Ela comandou toda a bancada da oposição, porque foi unânime a votação no Congresso, no Senado. Ela comandou, porque agora nós estamos falando de Brasil, não estamos falando de Lula, não estamos falando de Bolsonaro, não estamos falando de ninguém. Aliás, se calhar, essa foi a primeira vez que conseguiu unir oposição e a gente tem que aplaudir. Sim. A gente tem que aplaudir, porque estão pensando no Brasil. E o único grupo discordante eram os deputados do PL, que continuavam fazendo chacrinha, até a hora que a situação ridícula, porque o presidente Hugo Mota virou da Câmara e falou assim, a gente não sai daqui enquanto não votar. Por isso que votou às 5 para 1 da manhã. Então, assim, isso é coisa de criança. Isso não é coisa de direita, esquerda, conservador ou o que quer que seja. Isso é coisa que quem não pensa no Brasil. E pra gente continuar, temos que pensar no Brasil. Bom, quinta série. Eu pensei nisso, exatamente nisso. Podemos repetir para a quarta. Josi, em relação às atividades do Porto de Santos, é evidente que é necessário muita observação, muito acompanhamento, muita cautela, porque o mercado internacional, o comércio internacional levou uma chacoalhada ontem. Mas as perspectivas de prejuízo dos exportadores brasileiros, da atividade portuária aqui na Baixada Santista, não são ruins, não é? Não são ruins. E outra coisa, né, Paulo? De forma geral, a pessoa pensa, faz uma perspectiva X e, no fim das contas, o que acontece é X menos Y. Né? Ou X mais Y. Não, né? Ou não, X, né? Nem X, às vezes. Às vezes é menor. Eles fazem, eles projetam um grande rombo e, no fim das contas, na real, o que acontece é pouca coisa. Então,
Sim, existe esse medo justamente que ainda há essa sombra, né, vamos dizer assim, de direitismo dentro do empresariado. O empresariado ainda gere seu negócio pensando politicamente, não economicamente. Então, a partir do momento que virar essa chave de não, vamos ver a nossa economia, talvez eles enxerguem isso e comecem a trabalhar em prol da economia. A gente agradece a participação do Marcelo Pavão, da Josi Castro, que é jornalista da editoria de economia. Não, política agora. Da política agora. Mas começou na economia e mudou, Comecei na economia e mudei. Então, por isso que você está falando mais de política hoje Sim. do que de economia, Sim. né? Mas, na verdade, tem política aí, porque a gente falou até da equiparação de taxas entre a Argentina Sim. do Javier Milei Mas tudo é política. e o Brasil do Lula, né? Mas tem muito de economia também, Sim, né? As sem duas dúvida. coisas caminham juntos. Obrigado pela participação. Imagina. Se você me permite o espaço, só gostaria de convidar o pessoal para nesse domingo vai ter um caderno especial sobre autismo. Todas as editorias do jornal estão participando, cada uma dentro da sua editoria falando sobre autismo. Na segunda-feira foi o Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo. Isso, por isso que vai ter esse caderno agora no domingo. Então, caderno especial sobre autismo no Jornal da Orla, edição impressa desse final de semana. Desse final de semana. Obrigado pela informação, obrigado pela participação. Pavão, obrigado pela participação. Aqui. A gente agradece o trabalho da equipe técnica do Orla Play e a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã. Começa o dia, já tem notícias, com novidades e inovação. Jornal da Orla de cara nova, mais jornalismo, mesma tradição. Agora de segunda a sexta em versão digital. Fim de semana nas bancas e na sua mão. E continua grátis a melhor informação das 9 cidades da nossa região. Todo dia escrevendo a história. Todo dia tem Jornal da Orla.